Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, Sim. eu fiz um sumário dos milagres de Jesus. Certo. Foi bem feito? Foi muito O senhor bem feito. gostaria de fazer alguma pergunta, elucidar alguma coisa a mais? Não, a gente fica com gostinho de quero mais porque esse tema é muito cativante, muito gostoso, né, de refletir, mas nós temos que partir para outro tema já. Bom, eu digo o seguinte, que Jesus tenha tido uma fama histórica de taumaturgo e de exorcista, não tenha dúvida alguma. Quanto aos exorcismos que eu não falei, Sim. também é a mesma coisa, eu diria. Existem exorcismos que são estandartizados, estão estratificados e não dá para ir além. Claro, não me interessa aqui saber se o demônio estava dentro, se estava do lado, se estava fora, se estava em cima, se estava embaixo. Isso aí é absurdo perguntar. Não é? Certo. Porém, eu diria que quando se realizam certas ações, uma pessoa pode se colocar na esfera de Satanás, na esfera do demoníaco. E não precisamos ir na antiguidade, não. Nós podemos ficar no nosso tempo, no nosso século. Hitler se movia em que universo? Pois é. Stalin se movia em que universo? Pol Pot, pessoas que causaram um mal tremendo à história. Diferente da historiazinha de uma freira que quebra o silêncio no claustro. Isso é ridículo. Não é? Agora, aonde estava Satanás? Digamos, essas pessoas todas giravam ao redor do demoníaco. Porém, uma possessão, no sentido de o demônio assumir a sua vontade, a sua personalidade, isso aqui é metafisicamente impossível. Porque aí não seria mais você, seria ele. Entendo. Certo? Não seria mais você. Aí, honestamente, este tipo de possessão, de o demônio se transformar em você e você deixar de ser você, isto aqui, para mim, metafisicamente é impossível. Ora, que haja pessoas desequilibradas e que certos desequilíbrios na antiguidade eram taxados de possessão diabólica, num tempo em que não havia medicina e não se conheciam, sobretudo, doenças psicológicas. Isto é muito claro de se entender. E Jesus era um homem do seu tempo, um homem da sua época, e aceitava claramente isto como possessão diabólica. O importante não é saber se era ou não, se o diabo estava ou não. O importante é saber que Jesus trouxe pessoas desequilibradas para uma vida sadia, normal, equilibrada, social com os demais. Mas me intriga muito, por exemplo, aquele onde Jesus manda os demônios para os porcos, e os porcos vão e se jogam na água. Para mim, esse episódio é mais superposição. Para mim, Como assim? a partir de um exorcismo de alguém, se criou na fantasia popular tudo isso que aparece em Marcos capítulo 5. Não é preciso, a meu ver, entender do ponto de vista histórico que os demônios têm entrado nos porcos. Ali pode ter uma mensagem teológica, então.
Não, o fato começou, a meu ver, o fato é histórico. Jesus trouxe alguém completamente desequilibrado e que morava nos cemitérios, nos túmulos, trouxe novamente a sanidade mental e ao convívio com os seus. Certo. E este fato, com o passar do tempo e com a transmissão oral, foi se engrandecendo e se qualificando sempre mais. Mas é um fato que desagrada ali no texto, desagrada aos donos dos porcos, desagrada a cidade. Tudo isto, a meu ver, Ah, é um acréscimo posterior. entendi. Um acréscimo posterior para ressaltar a importância do fato. Bom, ele é teológico também, embora possa não ser histórico. Que donos de porcos se preocupem mais com porcos do que quê? com seres humanos. E nós vivemos isso hoje. É. Isto, infelizmente, é verdade. Às vezes, um porco vale mais que um ser humano. Está vendo? Mesmo que não seja histórico, este episódio, se pode dele tirar uma mensagem válida no texto sagrado da história da salvação. Lamentavelmente, desgraçadamente, às vezes, uma manada de porcos vale mais do que um ser humano. Infelizmente. Na atualidade, nós estamos vivendo isso. E nos programas do Pão Nosso, eu tenho mostrado que essas coisas acontecem à flor do dia e não são textos a serem lidos apenas com os olhos postos na antiguidade. Quando poderosos e gente de mando cometem desatinos, e é a história mais recente do Brasil, o que acontece? O Brasil entra por uma situação péssima. Quantos milhões de desempregados nós temos? Parece-me que falaram já em torno de 13 milhões. 13 milhões? Pois é. Deve estar mais. Isto aqui deveria acontecer, era preciso que acontecesse, a economia precisava estar desta maneira. Não, tudo isso aqui é incompetência e mais do que incompetência. É desfalque, é irresponsabilidade de tantas pessoas. E quando roubam? E são milhões, e são bilhões. Bilhões atualmente. E quando esse dinheiro vai para a Suíça, ou vai para paraísos fiscais? Está aí, está a situação. E o nosso povo aí passando fome, passando necessidade. Isso também é satânico, viu? Isso também é demoníaco. Isto também é demoníaco. Esta não é a cidade de Deus, não. Esta é bem a cidade dos homens, sabe? E é trágico, como Jesus disse, é trágico ser entregue às mãos dos homens. Os homens são capazes de tudo isso e mais algumas coisas ainda. Veja lá fora lá os horrores do Estado Islâmico. A última foi o assassinato de um pobre padre. Sim, De degolado. 84 anos, degolado. Isso é demoníaco, isso é satânico. Não é? Agora, aonde está exatamente Satanás? Bem, eu não sei. Qual é o grau de proximidade? É querer exigir mais de mim, não é? Ou de qualquer historiador bíblico, de qualquer exegeta bíblico. Tá certo? Tá certo, sim. Alguma coisa a mais que possa ser esclarecida? Não, está muito bem assim. Agora cabe a cada um investigar mais, ler mais, rezar mais, né? E procurar pontuar esse universo aí, mas ficar com o que é bom. Né? Ficar com o que é bom, que é o amor de Deus, que na pessoa de Jesus, isso é o mais importante para nossas vidas. O nosso programa não tem nenhuma finalidade de tirar a fé, hein?
Pelo contrário, Pelo de contrário. esclarecer a fé, de esclarecer o ato de fé e fazer com que a leitura da Bíblia seja uma leitura não só utilitária, mas gostosa, agradável. E ler a Bíblia por achar agradável a leitura. E para isso é necessário aprofundar o texto. Senão, se fica sempre numa leitura Superficial. por cima, sem degustar o texto, com toda a riqueza que ele contém na realidade. E que está escondida aos olhos dos inexpertos e daqueles que não são exegetas ou despreparados. Poderia se atribuir também a um tesouro escondido, não? Usar essa expressão para a Sagrada Escritura. Tesouro escondido também, né? Ela é um tesouro escondido, sim. Né? Bem, alguns textos são mais claros, mas outros, para serem compreendidos, devem ser bem preparados, bem lidos, e a pessoa deve ter uma certa preparação. Ou então a ajuda de um especialista, que pode ser este programa ou pode ser um bom livro com uma boa explicação. Certo? Perfeito. Então, nós tínhamos combinado, ou o senhor havia manifestado o desejo de diversos de que eu iniciasse um programa a respeito do Apocalipse. Inclusive o Padre Saraiva também fez esse pedido. Padre Saraiva também? Também. Olha, eu vou dizer uma coisa. Há uns 10 anos atrás, eu li o Apocalipse de São João inteirinho, versículo por versículo. Certo. É por isso que no primeiro momento eu resisti, porque eu pensei, mas será que já se esqueceram de tudo? Faz uns 10 anos isto. Será que já preciso falar de novo do Apocalipse? É interessante. É um livro que suscita o interesse de muita gente, menos o da igreja. Ah, é? É. A igreja não dá muito importância ao Apocalipse, não. Quando é que ele é lido? Quando é que ele é proclamado? Mas a nossa liturgia, não é? Tirando o dia da Assunção de Nossa Senhora, Certo. o dia de Todos os Santos, ele é proclamado de 2 em 2 anos, no mês de novembro, nos dias feriais. Verdade. E nos domingos depois da Páscoa do ano B, de 3 em 3 anos. Fora isso, a liturgia não traz não faz nenhum outro comentário ou não posta nenhum outro texto do Apocalipse. Grupos que vivem na periferia da igreja dão uma importância enorme a um texto que, por incrível que pareça, a igreja não manifesta ou proclama demasiadamente. Tinha notado isto? Sabia disto? Não, sinceramente não. Pois é. Mas agora, escutando, realmente... A bem liturgia pouco. não dá importância alguma, ou melhor, importância alguma não dá a importância que esses grupos periféricos dão, como se fosse o livro mais importante da Sagrada Escritura. Outros depois não o sabem ler e querem saber, na sua ignorância, a que ponto nós estamos no Apocalipse. Isto é, o que já passou e o que está por vir ainda. Como se o livro pudesse ser lido historicamente. Não é? Bom, eu vou começar, mas eu vou começar com um Apocalipse do Antigo Testamento que muitos ignoram. O Apocalipse é um gênero literário que não é mais do nosso tempo.
E daí a curiosidade de muitos. É um gênero literário que começou a florescer no século II antes de Cristo e foi até o século IV ou V depois de Cristo. A seguir, desapareceu. Como gênero literário, ele possui diversos textos, mas canonicamente, na Bíblia hebraico-cristã, nós só possuímos 2 livros apocalípticos. No Antigo Testamento, o livro de Daniel, e no Novo Testamento, o Apocalipse atribuído a João, mas que não é de João o apóstolo. É de um presbítero chamado João, de quem não sabemos absolutamente nada. É novidade para mim. Não é João apóstolo de jeito nenhum, nem o discípulo amado. Bem, fora esses 2 livros, nós temos alguns capítulos apocalípticos em alguns profetas, como, por exemplo, Isaías, de 24 a 27 e de 30 a 32, se não me falha a memória. Nos evangelhos, nós temos pequenos apocalipses atribuídos a Jesus. Por exemplo, Marcos capítulo 13, quando Jesus fala do final da destruição de Jerusalém, do final dos tempos, é o gênero apocalíptico. Portanto, ele existe também em outros livros, só que apocalípticos do início ao fim são apenas o livro de Daniel, escrito no século II antes de Cristo, por volta de 160 antes de Cristo, e o último livro bíblico do Novo Testamento, que foi escrito por volta de 97 ou 100 da nossa era, época do imperador Vespasiano. Bom, comecemos com Daniel. Certo. Só que nós temos que colocar o texto no seu contexto. O contexto histórico do livro de Daniel era a Palestina do século II antes de Cristo, dividida entre os Lágidas do Egito e os Seleucidas de Antioquia. Até 198, pertencendo aos Lágidas do Egito, e a partir de então aos Seleucidas de Antioquia, até receber uma independência fugaz em 141 antes de Cristo. Portanto, estamos aí numa cultura grega, é isso? Estamos bem numa cultura helenista. Certo. Bem helenista. O livro de Daniel foi escrito, é o único livro do Antigo Testamento escrito em 3 línguas. O capítulo 1 foi escrito em hebraico. A partir do capítulo 2, veja aqui, versículo 4. Os caldeus responderam ao rei. Cadê aqui? Ah, em aramaico. A partir daí começa o texto aramaico, até o final do capítulo 7. É interessante. Né? Até o final do capítulo 7, o texto é em aramaico. E depois? Depois, os outros capítulos voltam a ser hebraicos. Porém, nós temos partes, o capítulo 3, do versículo 24 ao final, é grego. E está aqui escrito em outros caracteres. Está vendo? Complicado isso, não? Realmente 3? 3 línguas, olha aí. A oração de Daniel, a oração
dos 3 jovens na fornalha, até aqui. Aqui se retoma novamente o texto aramaico. Por isso não se encontra em E algumas vai... Não, porque o texto grego Ah. é deuterocanônico. Ah, E não se encontra nas Bíblias não católicas, nem na Bíblia hebraica. aham. O texto grego está no capítulo 3º, de 24 a 90. A Certo. 90. Aqui o último versículo, qual é? Aqui está o 20, aqui o 90. Isso. Aí termina. Volta ao aramaico. E depois está nos capítulos 13 e 14, que são os 2 capítulos finais. Susana, O é aquele que fala de 13, Susana. a casta Susana, Ah. e o capítulo 14, Daniel e o dragão, Bel. Esses textos foram escritos em grego. Portanto, nós temos partes hebraicas, partes aramaicas e partes gregas. A parte grega, que está no capítulo 3º, 24 a 90, e depois nos 2 últimos capítulos finais, faz parte do texto deuterocanônico. As Bíblias protestantes não tem. trazem, e nem a Bíblia hebraica. Entendo. Certo? É o único livro escrito nas 3 línguas. Agora, a pergunta, por que um livro escrito em 3 línguas? Pois é, essa é a pergunta que eu ia fazer. Um autor só não pode ser, né? Algum autor escreveu numa língua e outros escreveram em outra língua. O texto foi primitivamente escrito numa língua e depois traduzido em outra, pelo menos em parte. As possibilidades são múltiplas, mas nós não temos como resolver o enigma. E o nosso tempo está esgotado. Muito rápido. O resto fica para a semana que vem. Muito obrigado. Até o próximo sábado, com a bênção, a graça de Deus. Enquanto isso, vá pesquisando e vá lendo Daniel, o Apocalipse.